Olá, bem-vindo, bem-vinda! Você está no Eureka na TV. Sempre com você, todos os dias, à tarde, ali a partir das 3h30. E também, não se esqueça, também estamos sempre juntos com você, eu, professor Laércio, o professor Marlos e o professor Toniolo, na rádio, né? Na rádio da Educativa, 97.1, sempre 5 minutinhos pela manhã, ali por torno das 10, 5 para 7 até 7 horas, e também ali 10 para meia-noite, 5 para meia-noite, por ali, repetindo o programa da manhã. Esteja sempre conosco, pegando e ali, claro, no rádio, conversando basicamente sobre educação, sobre os temas em que envolvem a educação nesse nosso Paraná e no nosso Brasil. E claro, né, na TV, não esquecendo que na TV nossos programas são repetidos. No sábado à tarde você os encontra. Bom, hoje eu estou aqui com um grande amigo, né, um colega, professor, o professor Rafael. Como está, Rafael? Tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Rafael, professor de português, literatura e afins. e afins. E o professor está aqui comigo para conversarmos hoje a respeito de um tema que eu acho que você vai achar bem interessante e principalmente aquelas pessoas que gostam de escrever, né? E nós vamos conversar sobre a literatura, sobre escrita literária. E o professor Rafael, ele tem um curso sobre escrita literária. E também nós dois fazemos parte de um grupo, né? Mas esse grupo eu gostaria que ele contasse a respeito. Rafael, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Saudações a todos que estão assistindo. Bom, vou contar um pouquinho antes sobre mim. Claro, lógico. Antes de trabalhar com a escrita, eu me formei engenheiro. Eu sou engenheiro aeronáutico. Tem pós-graduação em administração. E aí foi fazer literatura? E aí depois fui fazer letras. Letras? Letras eu fiz por paixão. Arquitetura e letras? Não, engenharia. Engenharia e letras? Engenharia e letras. Não, bem próximo. Bem próximo. Para quem gosta de ficção científica... É verdade. Para quem gosta de ficção bastante científica... conhecimento científico que a engenharia me deu. Então, conhecer o processo científico, o método científico, é importante para quem gosta de escrever ficção científica. Claro. Ou seja, eu tô unindo as duas coisas, né? Mas a paixão pela literatura vem desde pequeno, né? Eu morei numa casa que tem uma biblioteca imensa. Minha mãe é uma leitora inveterada. Meu pai gosta muito de ler também, mas... leitora em casa mesmo é minha mãe. Ela tem uma biblioteca, ela leu tudo aquilo. Como a leitura, ela vem do berço, né? Vem de casa. Acho que a maioria, meus pais também eram extremamente envolvidos com a maioria das artes eu acho que vem do berço. Né? A pessoa que tem afinidade com a música, normalmente vem de uma família de músicos. Mas ela pode ser criada também, pode surgir em outros lugares. Tem gente que foi por um professor que induziu, ou por um colega que gostava do assunto e pela amizade ali acabou se desenvolvendo, né? aquele gosto junto. Então, mas, em geral, a família é o primeiro lugar onde você vai ter contato com alguma coisa que vai te trazer essa paixão. Que vai te trazer essa paixão, que vai te fazer gostar disso daí. Então, no meu caso, a minha mãe é uma leitora que lê de tudo quanto é tipo de literatura, desde os clássicos até os mais modernos. Até hoje ela gosta muito de ler. Agora, atualmente, quem lê para ela é meu pai, porque ela está com problema de visão, então meu pai faz as leituras para ela, então ele acaba lendo tanto quanto ela. Claro, lógico. Ele não lia tanto, mas ele lia bastante também, mas não tanto quanto ela, mas agora os dois leem a mesma coisa. E eu adquiri esse gosto, né? Principalmente, o gosto pela leitura começou com a minha mãe. Eu lembro de ter ganhado uma coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era um livrão de capa verde dura, uns livrões enormes, assim, a coleção inteira. Eu li aquilo tudo, gostei muito. Depois fui adquirindo outras coleções e eu passei a começar a escolher o que eu queria ler. Eu falava, mãe, eu gosto desses livros aqui. Coleção Vagalume, quem que não conhece Coleção Vagalume, né? Certo. Coleção Vagalume é aquela para gostar de ler, né? Que vinha com contos, crônicas.
Então eu lia de tudo, depois comecei a ler coisas mais densas. Na faculdade eu comecei a me familiarizar com a ficção científica e comecei a criar gosto pela ficção científica. Eu sou do tempo, e talvez você não vá lembrar, mas algum telespectador nosso mais velho, ele lembre das chamadas seleções. Que eram publicações que saíam mensais, né? Mas hoje já não com aquela intensidade, né? Mas sempre vinham com contos, com alguma história interessante, era no meio de muitos anúncios e tudo mais. Tem as piadas, tem exato, aquele rir é o melhor remédio, né? Também lia quando tinha acesso a alguma, eu lia na casa de praia do meu cunhado, sempre tem uma ali que está disponível, eu pego para ler. Você pega para ler, mesmo que você já tenha lido, você lê de novo, porque tem muita coisa interessante. Mas as seleções era para criar esse gosto de leitura também, é para quem gosta de ler de tudo. Ali tinha receita de emagrecimento, tinha histórias comoventes, né? Histórias da vida real, tinha piadas de caserna, que contava piadas do meio militar, tinha de tudo ali. Bom, aí eu fiz letras por gostar muito. Eu falei, bom, eu já trabalho com engenharia, vou estudar letras porque eu gosto de escrever. Eu fui fazer letras, eu já estava no núcleo. O núcleo de literatura e cinema André Carneiro. Ah, você já estava conosco? Quando eu comecei a estudar letras, sim. Quando eu estudei letras, sim. Não sabia disso. Já estava no núcleo. Eu entrei no núcleo um pouco tardiamente, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer o André Carneiro, nem o Mustafa. Acho que você deve ter conhecido os dois. Sim, os dois. Só contar para você, que está nos acompanhando. Nós temos um núcleo, que depois ele vai desenvolver aqui, um núcleo de literatura já criado há uns, acredito que quase 20 anos. Acho Se não for 20 anos, acho que é mais de 20 anos. E esse grupo de literatura, ele cresceu, né? E a partir de hoje nós temos publicações e tudo mais, né? Participamos de várias publicações com nossos contos. Eu tenho romance publicado, ele também tem, outros colegas nossos. E é um grupo de literatura que fica aqui em Curitiba. Até depois vamos passar direitinho como você pode entrar em contato. Você que gostaria de escrever, se envolver na literatura, o grupo é extremamente interessante. E justamente eu trouxe aqui o meu amigo porque ele, e eu não sabia disso, acabei descobrindo aqui, que você começa literatura, começa letras depois de ter entrado. Eu não sabia disso, pensei que você já tinha entrado. Justamente porque eu queria, assim, eu já tinha o gosto pela escrita, já escrevia, já tinha escrito contos, já tinha ganhado alguns prêmios pequenos, assim, de contos, mas eu falei, eu quero desenvolver a literatura e resolvi, como é que eu vou fazer isso? Eu vou estudar letras. Existem outros cursos até mais adequados para quem quer realmente desenvolver a escrita, mas na hora ali o que apareceu para mim foi letras. Falei, vou fazer um curso de letras em EAD, porque tem a facilidade do horário, eu estudo no meu ritmo. E concluí, depois eu ainda fiz uma pós-graduação em leitura e produção textual. E depois disso eu passei a criar os meus próprios cursos. Mas voltando um pouquinho sobre o núcleo de literatura, já que você mencionou, o núcleo ele nasceu como um encontro de fãs de ficção científica. Tem algum slide do núcleo? Tem um slide do blog do núcleo. É o primeiro? É o segundo. Esse é o do meu site. Esse aí. Esse aí. Esse aí. Esse é o logo do núcleo, né? O selo do núcleo. Esse é o blog do núcleo. Esse livro, inclusive, que está aparecendo aí é a capa do livro do Walter, mais recente dele. Muito legal, né? Sim. Recomendo. Tem ali uma resenha, acho que foi o Henrique que fez. Não, meu Deus, deu um branco. Não tem importância, vamos adiante. Bom, ele fez. Tá escrito lá, quem quiser ler no blog, tá ali, nlcac.blogspot.com, se não me engano. Mas que surge, né, com o grande artista que pouca gente conhece, que é o André Carneiro, né? Isso, exatamente. Que foi envolvido com cinema, com produção de pintura, todo tipo de arte que você imaginar, e inclusive literatura. O pessoal se reunia, né? Eles chamavam de Pizza Fiction, fazia uma reunião,
para discutir literatura, para falar sobre ficção científica, e alguns começaram, acho que, a falar sobre escrever ficção científica. O André Carneiro já escrevia ficção científica e resolveu criar a oficina. E essa oficina basicamente é o carro-chefe do núcleo hoje, né? A gente faz essas reuniões uma vez por mês. Essas reuniões, é uma reunião onde todo mundo ali é escritor. Tem um ou outro ali que nunca escreveu, mas que está criando a coragem para apresentar o conto dele. Entram para desenvolver. Exatamente. E chegar ao ponto de escrever. Então, basicamente, o que é feito é escolhido um conto, né? A pessoa que tem um conto pronto apresenta para o núcleo, entra numa fila. Então, esse mês vai ser o conto de fulano. Fulano vai ter o conto analisado. É distribuído para todo mundo. A gente marca a reunião sempre o segundo sábado do mês. A gente faz a reunião das 3 às 6, normalmente, no sábado, e faz a leitura do conto. Depois, um de cada vez faz a sua análise, seus comentários, o que eu melhoraria, por que eu não gostei disso, isso aqui me causou confusão. E tudo isso, todas essas críticas ajudam a pessoa a ter uma visão que normalmente o escritor não tem, que é o feedback do leitor. Exatamente. E isso ajuda muito. Né? Tem pessoas que dão feedback também na parte gramatical, de técnicas, como melhorar, isso aqui do jeito que você escreveu poderia ser melhor desse jeito. A gente inclusive tem um termo que a gente usa, que é o pata suja, né? É assim, você fez desse jeito, como é que eu faria? Eu vou meter as minhas patas sujas no seu texto. Se eu fosse escrever, eu escreveria assim. Então a gente chama de pata suja, vou dar a minha pata suja no seu texto. Que, como diria o Walter, um dos nossos colegas, você de forma nenhuma é obrigado a aceitar. Aceitar nada. Né? Mas eu apenas coloco a minha sugestão, porque o dono do universo, o dono do conto, o dono do texto, o dono do universo está ali. Ele aceita as sugestões se ele quiser. Se ele quiser. Inclusive tem gente que aceita algumas, não aceita as outras. O normal é isso, né? Você aceita alguns comentários. E depois, às vezes, você justifica outros, né? Porque a pessoa fala, eu não entendi isso por causa disso. Aí você até pode mostrar, mas eu expliquei mais ou menos ali no comecinho do conto, esse trecho aqui. Então, se você fizer a ligação entre o que acontece aqui com o que aconteceu lá, às vezes a pessoa leu, não foi de forma tão atenta e perdeu alguma coisa. E às vezes acontece. Às vezes comentarista fala o contrário do que o outro falou. Exato. Eu não gostei disso, o outro fala, mas eu gostei justamente disso. Exatamente. Então tem essas coisas que são também. As diferentes percepções, exatamente. Né? Então, mas eu vou dar uma paradinha para nós fazermos um intervalinho. Tá, okay. Daqui a pouco a gente volta seguindo nesse papo. Se você gosta de literatura, gosta de escrever, sente aí, nos acompanhe. Agora uns minutinhos para você tomar uma aguinha, como eu digo sempre, fazer aquele xixizinho sagrado, né? E daqui a pouco volte aí, daqui a pouco nós estamos de volta. Até já! Olá, estamos de volta, viu? Não demorou muito, voltamos, você tomou a sua aguinha e já estamos de volta aqui para seguir adiante, eu e o professor Rafael, com o nosso papo a respeito de literatura, mas mais do que isso, produção literária. Como você se tornar um escritor, né? Como você criar histórias, universos, né? Isso eu devo contar, foi um motivo até, Rafael, porque eu entrei na história. Foi um dos motivos, né? Porque eu queria escrever, mas eu achava que para o que eu queria escrever, eu precisava de conhecimento histórico, né? E aí eu entrei na faculdade de História justamente por causa disso. A sala de aula veio como prêmio para mim, né? Porque eu não tinha a intenção de ser professor, mas quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, eu disse, meu Deus, isso aqui é o meu chão, meu Deus, isso aqui é muito legal. E ali eu me apaixonei por dar aula, mas eu já era apaixonado por escrever, pela vontade de escrever. Desde moleque eu criava minhas historinhas lá, montava meus esquemas de história, eu acho que o ponto crucial, né? É o desejo de criar, é a criação, né? É a imaginação fluindo, né? A sensação de criar e gerar uma história é muito agradável. É uma criação. Você se sente, de certa forma, você extravasa aquela necessidade de se sentir um Deus, né? Você cria
você tem o poder de morte e vida sobre aqueles personagens, você pode liberar o seu psicopata interior ali dentro, né? Exatamente. Pode liberar o seu escrever psicopata um livro interior. sobre crime e fazer um texto catártico ali para liberar toda a tua vontade, toda a frustração de fazer justiça com as próprias mãos ali, e escreve uma história de uma forma que não é criminosa. Sim, e aquela coisa também que é de criar mundos, né? Criar mundos. Nós temos, por exemplo, um colega, o Eduardo, né? Grande amigo, um dia quero que ele venha aqui também, o Eduardo, que ele criou um universo que ele chegou a colocar em 3 livros diferentes que ele publicou, né? Ele chegou a criar esse universo com um mapa para todo esse mundo que ele criou, e ali ele desenvolveu 3 livros muito legais, né? Mas é essa vontade do criar, né? Esse desejo do construir algo, e a literatura te permite isso, né? Porque você é o dono do universo que está sendo criado ali. E aí, voltando, né, para o nosso núcleo, né? O nosso núcleo é importante entender como funciona. Quer dizer, a pessoa, como você estava falando, ela coloca seu conto para ser oficinado, e todos ali trocarão ideias sobre aquele conto com ele presente, né? Então todos farão suas críticas, farão suas sugestões. Até a gente costuma dizer, né, que se você queria só elogio, mostrasse para sua mãe. Mostra para a mamãe, que a mamãe vai... Ai, que lindo! Pronto. Mas ali não, você quer crescer enquanto escritor. E esse desejo de crescer enquanto escritor precisa dos demais A gente escritores. sempre fala ali, ó, a crítica é ao texto, né? Ao texto, os erros e tropeços que você pode ter cometido ao escrever. Ninguém ali está criticando o autor. O autor, ele é dono do texto, ele é a autoridade suprema sobre o texto, ele vai fazer o que ele quiser com aquele texto. Se ele quiser revisar, baseado no que foi comentado na reunião, ele revisa. A recomendação é que se revise, né? Melhore aquele texto, porque é assim que a gente vai aprender. Sim. A gente aprende muito nas reuniões, porque é discutido muita coisa ali, e são apresentadas visões diferentes de pessoas com culturas diferentes, né, com experiência de vidas diferentes. Então tem muito a se aprender com o que cada um fala, né? Mesmo que a opinião da pessoa pareça simplória, toda leitura e toda opinião é válida para saber como é que o leitor está recebendo aquele texto. E aí, para o autor do texto, a revisão do texto é imprescindível, né? Ele revisar baseado no que ele acatou de ideia ali, né? Pode ser que ele rejeite uma ou outra, né? Que é o normal, ele vai rejeitar algumas, aceitar outras, mas revise o texto. É ali que está o aprendizado. Inclusive faz parte, né, do processo de escrita, né? Disse que escrever é reescrever, né? Sim. Escrever é revisar, você tem que revisar o texto. A primeira escrita nunca é a final. Inspiração e transpiração, né? São os 90% de transpiração. Exatamente. É aí que o texto vai começar a ficar comercialmente viável, né? Porque por mais que a gente fale, não, eu quero fazer arte. Mas se você fizer uma coisa muito só artística, sem você pensar no lado comercial da coisa, você não vai atingir público nenhum. Não, e indo se mais não tiver longe, um pouco né, de comercial no negócio, você não vai atingir ninguém. Que outras pessoas leiam, que outras pessoas gostem. Isso, né? é ser comercial. Porque o leitor, e isso é importante, isso é ser comercial. O leitor, o escritor, ele não produz para si próprio. E nem né? para ficar engavetado ou guardado na prateleira, né? Quando ele está escrevendo, eu acho que não tem, eu acho que é óbvio, quando ele está escrevendo, ele está imaginando quem vai ler. Né? Quando você constrói uma frase, você pega e muda, por exemplo, a ordem de uma frase, a maneira, você quer, digamos, surpreender, você quer criar um suspense, alguma coisa do gênero. Em quem você está pensando? Em você? Não, você conhece a história, é você que criou. Você está querendo envolver o outro, o leitor naquilo, né? Então nós naturalmente pensamos na outra pessoa. Tem o outro lado também, né? Porque é uma coisa que às vezes é comentada lá nas nossas reuniões. Você não pode escrever pensando em agradar todo mundo. Sim, claro. Porque você nunca vai agradar todo mundo. Sempre aparece um outro, esse texto não é a minha praia.
Sim. Eu vou fazer meus comentários, mas infelizmente não é o tipo de literatura que eu gosto. Não gosto desse tipo de história. Tudo bem, né? É válido. Você vai encontrar aqueles que se sintonizam e aqueles que não Porque daí é importante aceitam. destacar, a gente também avalia não, a gente propõe ideias sobre a técnica de escrita. Isso. E aí independe de você gostar daquele ou não. estilo Exatamente. ou não. A técnica de escrever é uma, né? E ela tem que ser colocada em prática por qualquer escritor. Então, mas aí o que se faz é dizer, você tem que pensar no seu público leitor como sendo você mesmo. Você imagina um público de vários vocês, com pequenas diferenças, né? Porque o teu texto tem que agradar a você, primeiramente. Você tem que escrever aquilo que você gostaria de ler. Né? Eu gostaria de ler uma história assim. E aí você vai produzir um texto de qualidade, porque você vai produzir aquilo que você gosta. Exato. Aí você vai estar realmente vivenciando aquela paixão pela escrita. Porque senão você vai estar só fazendo algo mecânico e não vai se satisfazer com aquilo. Aí você se decepciona. Sim, Se você não fizer da forma como você gosta, inclusive experimentalismos, a gente aproveita o núcleo também para experimentar formas novas, estilos novos. O Walter, por exemplo, ele gosta de fazer algumas brincadeiras com a linguagem que são bastante interessantes. Algumas, às vezes, até me passaram despercebidas. Depois que ele comentou, eu falei, olha que legal, né? Não sabia que você tinha feito isso com esse texto. Agora reparando, eu percebi. Mas as pessoas fazem esses experimentalismos. Tem, inclusive, aquele... Eu vou conversar para você, nosso telespectador, que teve uma experimentação que eles fizeram que eu não consegui acompanhar, foi demais para mim. Eu nem tentei porque não dá, eu não consigo. Que foram aqueles mini contos. Né? Mini conto para mim é literalmente impossível. Muito curto para você. Quando ia chegar, quando tinha que encerrar o mini conto, eu apenas tinha começado. Não tinha chegado nem no clímax ainda, né? Tinha chegado, né? Eu estava começando a história ainda. Então, ali eu já dancei. Mas você sabe que uma das técnicas para você melhorar a escrita é você aprender a cortar. Porque você começa a tirar aquilo que é excesso. Você tira a gordura do texto e deixa o essencial. Às vezes você... O André Carneiro, que eu conheci, né? Ele tinha uma frase, o André Carneiro, o nosso grande guru, né? Que faleceu já há alguns anos, ele dizia, você não pode ter pena. De cortar. Você não pode ter pena. Esse pedaço de texto, eu achei que tá legal, mas ele não bate com a história. Ele complica o texto. Você vai sem pena, corta, sem pena, apaga, rasga, né? Eu confesso para você que eu tenho tanta pena que eu tenho um arquivo, uma pasta, eu digo assim, textos aleatórios é o título. E ali eu jogo tudo que eu tive que tirar, depois, né? Mas eu fico com pena de jogar fora. Vai que eu... sabe aquela gaveta de bugiganga? Sim. Você é um acumulador de textos, né? Isso. Eu tenho uma gaveta de bugigangas de textos, entendeu? Aquele acumulador compulsivo, né? Eu tinha que colocar naquele programa para ver se eles limpam teus textos ali na gaveta. Mas então, uma outra forma de você ter a necessidade de cortar é quando você participa de uma coletânea, né, ou uma antologia. Às vezes as pessoas liberam editais de coletâneas, né, de textos, eles colocam uma temática e você tem que escrever alguma coisa naquele tema. E o pessoal do Núcleo participa bastante disso. A gente, inclusive, já organizou várias, né? Coleção Tempo, por exemplo, tem 4 livros. Tempo de Dragões, Tempo de Exploradores. Pena que você não trouxe os livros, a gente podia mostrar. Eu não trouxe, senão eu também mostrar. Não, senão teria poderíamos mostrar. Então, foi Tempo de Dragões, Tempo de Exploradores, Tempo de... como é que é? Tempo de Vilões foi o último, mas antes teve Tempo de... Oh, meu Deus. Foram alguns tempos. Foram 4 tempos. Foram 4 tempos. Bom, normalmente esses editais eles dão um limite máximo e mínimo de palavras ou de caracteres e você tem que atender aquilo. E chega no final, você escreveu um texto que está 20% maior do que é aceito, você vai ter que ir lá cortar. Sim. Você tem que fazer os cortes necessários e fazer o texto encaixar naquele tamanho. Né? Normalmente, eu já vi caso de gente que não conseguia escrever mais e gente que não conseguia escrever menos. Tinha dificuldade, era difícil cortar e era difícil encher linguiça. Encher linguiça. Então,
se o texto foi feito para ser curto, encher linguiça não vai deixar ele melhor. Não vai. A não ser que você realmente consiga colocar, sei lá, tramas paralelas ali, mas cortar normalmente não é tão difícil. Cortar, a não ser que você tenha extrapolado muito. Só ter uma pastinha. Eu já participei de uma coletânea uma vez que o meu texto ficou com o dobro do tamanho do que tinha sido estipulado. Mas aí eu perguntei para a pessoa que estava organizando, ela falou que aceitava, mas que aí ela ia me colocar como autor convidado. Porque se fosse para entrar como os outros autores, sim, claro, lógico. Ia ficar destoante, né? Então ficou como se fosse um... Porque ela falou, eu gostei do texto, não quero tirá-lo, quero mantê-lo. Ele vale a pena porque ele tá bom, tá, uma história tá interessante. Então... E esse a história, e é uma coisa que, né, é interessante, a história, ela cresce sozinha, né? Ela cresce sozinha. Os personagens, dependendo de quanto você já escreve a respeito deles, eles criam vida própria. Eles começam, parece que a te sussurrar no ouvido assim, eu não faria isso. Tem todo tipo de história. Tem aquela história que parece que se escreve sozinha, tem aquela que a gente planeja desde o começo. Eu trabalho das duas formas e depende muito do caso. Só para completar um pouquinho sobre o núcleo, na época da pandemia, a gente teve que, por não poder fazer as reuniões, surgiu o núcleo virtual, né, que é o Bertoldo que organiza essas reuniões, e elas, depois que terminou a pandemia, a gente voltou a se reunir, continuaram. E o interessante é que isso pode atrair gente de vários lugares. Então, do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Até de fora do Brasil, até de fora do Brasil. A gente tem pessoas que participam dessa online, mesmo sendo de fora. Exato. Gostou do papo? Joia, acredito que sim, principalmente se você curte escrever, tenho certeza. Mas ele está convidado aqui, eu já puxei, para que nós vamos fazer outro programa. E nesse outro programa nós vamos conversar sobre aquilo que não conseguimos agora, porque acabamos nos desenvolvendo, que é justamente sobre o curso que ele tem para escritores, inclusive publicações que ele fez para ajudar jovens escritores, jovens tanto em idade quanto em espírito, certo? Mas voltaremos em breve. Brigadão, cara, brigadão. Voltaremos em breve. Um abraço, tchau.